As vacinas são os imunizantes mais eficazes e comuns que nos acompanham desde o nascimento até a terceira idade há séculos. Os primeiros relatos de imunização que não foram através de campanhas de vacinação como conhecemos atualmente foi a variolação no século X. Se de cara você já gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder nada. Esse é o canal Vai Vendo. A variolação consistia em uma técnica de prevenção contra a varíola, de uma maneira rudimentar, que teve início na China e na Índia, e posteriormente foi difundida pela Europa, África e para o continente norte-americano. Na China coletavam-se as pústulas de pessoas infectadas com a varíola e deixavam que essas feridas secassem ao sol até que virassem uma casca bem seca, a ponto de esfarinhar-se. Então as crostas pulverizadas eram inaladas pelas pessoas. Já na Índia, o pus de um doente era inoculado na pele de outra pessoa utilizando uma lanceta afiada. Com o tempo, outros métodos foram surgindo em sequência e novas descobertas também. A técnica de variolação teve vários avanços pelos cientistas da época. No entanto, ainda era uma prática arriscada, pois muitos morriam e algumas pessoas ficavam com bastante sequelas. Até que no século XVIII, perceberam que os ordenhadores de vacas não estavam contraindo a doença. Isso porque as vacas, infectadas pela varíola bovina, transmitiam o vírus para os humanos. No entanto, esses não ficavam tão doentes e eram imunes ao outro tipo de varíola. Logo, percebeu-se que o vírus da varíola bovina era menos agressivo e era da mesma família que o da varíola humana. Por isso, os ordenhadores de vacas estavam imunes às duas doenças. E foi então que, em 1796, o médico e cientista inglês Edward Jenner testou o primeiro procedimento de vacinação com a varíola bovina em uma criança de 8 anos. Depois, o médico expôs a mesma criança a outro tipo de varíola e ela não apresentou nenhum sintoma. Ou seja, estava imune às duas doenças. Posteriormente, o cientista repetiu o experimento em outras pessoas e também obteve sucesso. Em 1801, Jenner publicou a origem da inoculação de vacinas e ficou conhecido como o descobridor da vacina moderna e também como o pai da imunologia. Além disso, Jenner cunhou o termo vacina como conhecemos, que significa vaca em latim. Agora que você já sabe como e quem inventou esse conceito de imunização, que serviu de base para chegar à vacinação que conhecemos atualmente, vejamos como as vacinas são feitas e o que elas fazem no corpo humano. As vacinas são um tipo de imunizante ativo que conseguem fazer nosso organismo produzir anticorpos para nos proteger de doenças futuras. Diferente da imunização passiva, que são os anticorpos já prontos na forma de soro, o qual não é capaz de nos proteger futuramente, pois não tem ação preventiva, apenas de cura para combater uma infecção de forma rápida e eficaz, como o soro antiveneno de cobras. Mas, afinal, como de fato as vacinas são feitas? As vacinas são feitas do próprio agente causador da doença, isso é, de vírus, de bactérias, de toxinas ou alérgenos. Mas é claro que, diferente de alguns séculos atrás, o agente infeccioso inoculado através de uma seringa se encontra inativo, atenuado ou enfraquecido em laboratório, com todas as medidas de segurança e etapas necessárias. Ou seja, incapaz de se manifestar na forma da doença, mas suficiente para gerar uma resposta imune. E é justamente como a vacina age no nosso organismo que chamamos de resposta imune. E como ela acontece? Embora esse agente infeccioso não tenha potencial algum para manifestar a doença, e sim pelo contrário, ele é visto como um corpo estranho ao cair na nossa corrente sanguínea. Então, nosso sistema imune recruta nossas células de defesa, os glóbulos brancos, para combater esse corpo estranho chamado de antígeno. A linha de frente do nosso sistema de defesa são os macrófagos. Eles se encarregam de destruir o antígeno. Quando essa reação nata dos macrófagos não é suficiente para conter a infecção, outras células entram em ação, como os linfócitos, que conseguem identificar o invasor e atacá-lo de um modo específico, por conterem em suas estruturas moléculas compatíveis para a destruição de determinado corpo estranho. Assim, ao identificarem o seu alvo,
Eles se multiplicam e se organizam em dois para inibir a infecção. Os linfócitos B produzem anticorpos em abundância para atacar o antígeno, enquanto os linfócitos T se encarregam de destruir as células já infectadas. Quando o corpo estranho entra em contato com o nosso organismo pela primeira vez, essa resposta imunológica é chamada de primária e acontece de maneira mais lenta, podendo durar dias, o que é o suficiente para manifestar os sintomas. Mas quando o mesmo antígeno já entrou em contato com o corpo humano antes, as células de defesa guardam a memória de seus inimigos e têm uma resposta secundária, sendo rápida, pois, felizmente, nosso organismo criou anticorpos de memória que sabem exatamente como destruir aquele vírus ou bactéria antes mesmo de provocarem a doença em nós. Se formos observarmos a lógica de adquirir imunidade, ela acontece quando temos contato com o causador da doença, ou seja, teoricamente, quando pegamos a doença. E é justamente aí que entram as vacinas para que não precisamos contrair a doença, colocando nossa vida em risco para nos tornarmos imunes. Por isso que elas existem, pois as vacinas nos previnem de pegarmos a doença simplesmente por simular uma resposta primária. Nesse sentido, quando o antígeno tentar invadir nosso organismo, nossas células de defesa já sabem exatamente o que fazerem por já ter criado células de memória na resposta primária provocada pela vacina, sendo a próxima reação a secundária, a qual é mais intensa, mais rápida e eficaz, fazendo assim com que não ficamos doentes. Toda essa orquestra fisiológica do nosso sistema imune provocado pela vacina não tem prejuízo algum para a nossa saúde, e sim pelo contrário, aumenta a nossa expectativa de vida, pois essas células de memória ficam em nosso corpo pelo resto de nossas vidas.